que a economia da cultura surgiu nos anos 60, tomou corpo nos países desenvolvidos nos anos 70, veio num crescendo até os dias de hoje. No Brasil, por alguma questão ou alguma conjuntura de questões, acabou tendo aí um despertar bastante tardio frente ao resto do mundo, salvo algumas exceções muito louváveis, o próprio professor Duran, o Luiz Carlos Prestes Filho, enfim, que vem batendo essa questão há alguns anos. Mas, de fato, hoje a gente nota uma efervescência de produções, de conhecimentos e de discussões. E esses seminários que consolida muito isso, né, e traz essas discussões todas à baila. E o que hoje a gente pode perceber comparado com o futuro, com o passado não muito distante? Primeiro, uma série de novas análises de cadeias produtivas e demais estudos setoriais, um grande ponto positivo. Segundo, a questão, dentro da visão de fluxo, da redescoberta do consumo. Enfim, o Frederico acabou de falar nisso, mas há pouco tempo a gente via essencialmente estudos desenvolvidos sobre produção. Depois começou-se a descobrir que, na verdade, não adianta só produzir se a gente não discutir a questão dos canais de distribuição. E, por fim, claramente, o consumo, porque como se pode defender uma política, por exemplo, de democracia de acesso ao consumo cultural, se não se discute consumo cultural? A adoção de estudos de impacto econômico, parece que finalmente nós vamos nos livrar das referências a uma pesquisa divulgada em 97, com dados coletados entre 85 e 95, já era hora. Teve seu grande momento histórico, mas vamos nos atualizar. A questão dos debates acerca dos direitos de propriedade intelectual é fundamental. Eu entendo que na própria Fundação Joaquim Nabuco foi realizado um seminário importante acerca do tema e que tem um impacto muito direto na produção cultural, como hoje se discute, inclusive nas novas mídias, através de direitos autorais. E, por fim, todas essas pesquisas, esses levantamentos, essas discussões trazem uma discussão maior, uma discussão de fundo, que são as questões essenciais e existenciais do que a gente está fazendo aqui. Então, afinal de contas, o que se entende por cultura nesse país? O que nós queremos promover? Como isso se une ou não se une, de fato, aos objetivos de política, não só cultural, mas de desenvolvimento? E como lidar com as mídias digitais? Enfim, essas outras várias questões que têm uma complexidade bastante importante vêm à baila quando a gente aborda cada um desses pontos, digamos, mais pontuais, mais específicos. Porque é impossível desenvolver um estudo, por exemplo, como que o Frederico, são os diferentes agentes da sociedade, setor público, empresas privadas, organizações sem fins lucrativos, organizações multilaterais. E as cores são os diversos setores, o educacional, o econômico, enfim, meio ambiente, relações exteriores. Quanto mais cores e mais formas a gente juntar nessa equação, mais colorido, mais bonito, mais rico será o que a gente vier a enxergar. Então, essa brincadeira com o caleidoscópio, eu acho que é algo que ilustra muito aquilo que todos nós estamos buscando, que é uma discussão mais abrangente, mais complexa, mais propositiva acerca das discussões, das questões culturais. O primeiro desafio que eu queria trazer aqui é a questão da economia da cultura e desenvolvimento sustentável. E, claramente, em benefício do tempo, eu só vou pincelá-los. Mas o Amartya Sen, esse Nobel fantástico, maravilhoso economista indiano, o Prêmio Nobel de Economia, tem mais fãs aqui. O Frederico não podia adivinhar, porque a gente não combinou isso. Mas eu sou fã de carteirinha também e recomendo, inclusive, vivamente a leitura, quem não teve a oportunidade ainda de fazê-lo, do livro Desenvolvimento como Liberdade, publicado pela Companhia das Letras no Brasil. Essencialmente, enfim, o Frederico já roubou a minha fala, mas o Sen define desenvolvimento como uma ampliação de liberdade de escolhas. Então, de fato, a gente pode avaliar o desenvolvimento, e eu trago agora uma interpretação à questão pessoal, de uma pessoa a partir do momento que ela é ou não capaz de tomar suas escolhas, de fazer suas decisões. E aí não só pela questão formal, dela poder ou não, mas sim da questão dela ser capaz ou não. Fazendo um paralelismo muito claro e muito candente, enfim, com toda a discussão política que nós enfrentamos, democracia política não é simplesmente poder votar, mas sim saber tomar um voto consciente, decidir por uma pessoa governante em função de um caso já discutido, um caso pensado, e não simplesmente fazer um xizinho na cédula ou apertar um botão. Essa discussão é muito clara também quando a gente vem para a questão cultural. E a gente tem um potencial enorme nos produtos e serviços culturais de geração de potencial de desenvolvimento. Por quê? Vamos pensar em algumas coisas. A gente já viu no Brasil, nos vários últimos anos, que crescer para dividir não funciona, porque a gente cresce, mas não necessariamente divide. Por outro lado, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista. Então, não adianta pensar que dá para não discutir a questão econômica e simplesmente discutir a questão social.
Ou seja, desenvolvimento sustentável, aqui como em qualquer outro lugar do mundo, só se dá se a gente trabalha ao mesmo tempo o social e o econômico, porque senão essa equação, um não vai adiante. Funcionam como vasos comunicantes. Se um está muito baixo, o outro não consegue ficar alto. Bom, esses são os números do Brasil, dispensam comentários. E colocando uma visão de fluxo, essas duas dimensões paralelas, do econômico e do simbólico, o que a gente percebe, de novo, é um potencial único dos produtos e serviços culturais para efetivamente promover esse desenvolvimento. E porque eles devem ser olhados com muito e muito cuidado. Quando a gente considera a questão econômica, enfim, 3 elos básicos dessa cadeia, da oferta, do mercado e da demanda, cada um deles tem seu contraponto, por assim dizer, em termos ilustrativos, na questão simbólica, na questão social. É impossível falar de oferta e produção cultural se efetivamente a gente não tiver passado por uma discussão prévia de educação e de treinamento. E educação aqui, claramente, não só formal. Frederico frisou muito bem e muito acertadamente o aspecto fundamental da educação na possibilidade de escolhas culturais, a educação de escola. Mas também tem educação em casa, e a educação da mãe que chama a criança para ver qual é o ponto do bolo, da avó que conta a historinha para o neto antes de dormir, da o tio que chega tocando algum violão, alguma música no almoço de domingo. Então, essa familiaridade com o universo cultural, com os valores, com os símbolos, com os ícones culturais. Porque, efetivamente, uma criança que está acostumada a ter isso, quando ela cresce, ela não quer deixar de ter. Aquele é o mundo dela, ela sente a vontade nele. Mercado e distribuição é muito difícil, é impossível a gente falar de mercado se não pensar em democracia de acesso, porque a gente sabe hoje, por exemplo, audiovisual, eu entendo que o Sérgio tenha discutido isso brilhantemente, como sempre, ontem, há uma produção gigantesca sem que necessariamente essa produção consiga ser escoada no mercado, sem que sejam criados canais alternativos de distribuição aos que hoje já existem. E, por fim, a questão de demanda claramente ancorada na liberdade de escolhas. Se a gente pensar hoje no que nós mesmos acabamos fazendo, a gente chega em casa, liga um programa, assiste um programa, muitas vezes sem pensar no porquê a gente está assistindo aquele programa. Porque as pessoas optam por um Big Brother em vez de um programa um pouco mais esclarecedor? Pode ser porque elas estão cansadas, querem ver alguma coisa que não obrigue a pensar da cultura. E aí, passando um pouco do quanti para o quali, como a gente consegue transformar o limão na limonada do que a gente encontra no nosso país? Esses dados são do perfil das informações básicas municipais do IBGE, apenas algumas pinceladas básicas. 92,5% dos municípios brasileiros não têm sequer uma sala de cinema, mas 64,1% tem uma videolocadora. Será que a gente não precisa repensar, então, a forma como a gente está distribuindo o conteúdo audiovisual? Existem alternativas. 20% não contam com biblioteca pública, mas, mais do que isso, muitas pessoas efetivamente não têm acesso aos livros. O Ceará fez um projeto muito interessante dos agentes de leitura, inspirado nos agentes de saúde, em que eles pegavam jovens da comunidade, davam uma bicicleta e pagavam um salário mínimo, e esses jovens iam pelas suas próprias comunidades de bicicleta com seus livros a tiracolo, lendo para as famílias. E, em algumas ocasiões, foi uma das primeiras oportunidades que várias das pessoas tiveram de ouvir o que era dito sobre sua própria terra, porque várias dessas pessoas eram analfabetas, inclusive com impactos muito positivos na educação, no sistema municipal de ensino das crianças que estavam abrangidas por esse programa. Bom, enfim, pulando para a última linha, aí é um problema mais grave. E aí, de novo, a gente tem que ser capaz de tomar as decisões, porque 54,2% das prefeituras declararam não ter um plano de governo, fora as que calculo tenham declarado sem necessariamente ter um plano de governo. Então, eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para pensar nas decisões que a gente também está fazendo, inclusive do que a gente requer, do que a gente exige, do que a gente depois milita para ter. Um segundo desafio que me encanta, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é a questão da interdependência entre cultura e meio ambiente, especialmente nas comunidades menores, nas comunidades mais tradicionais. E aí, pensando um pouco nos pontos pelos quais a gente nota essa interdependência muito claramente. Primeiro, o que se destrói hoje não pode ser recuperado no futuro. Isso é claro, tanto no patrimônio biológico quanto no patrimônio cultural. A gente deixou de saber o ponto do bolo, esquece, não tem mais como. Aquela planta vai-se, não tem mais como recuperá-la. Bom, as mesmas técnicas de avaliação de impacto podem ser utilizadas no campo cultural, advindas, inclusive, do meio ambiente, como a gente tem o método de valoração contingente, muito utilizado em N projetos, N pesquisas, que surgiu, na verdade, no meio ambiente, de um desastre com uma companhia, a Exxon, petrolífera no Alasca,
E para avaliar o tamanho do impacto em termos econômicos, foi utilizado esse método, que hoje é muito utilizado também em projetos culturais. Outros pontos interessantes: ambos são patrimônios de uma nação, e a preservação do local sempre é vista em contraponto à monocultura padronizada. Ou seja, se a gente pensar em termos ambientais, na cultura da soja, na cultura da cana, contra o meio ambiente local, a gente também pode pensar no que ocorre na questão cultural entre cultura de massa e culturas tradicionais. Ambos movem a economia de modo pouco conhecido, as contas satélite, como que a gente desagrega os dados para reagregá-los de uma outra forma que efetivamente mostre o potencial tanto do meio ambiente, enfim, quanto da cultura. Somente uma alternativa econômica à destruição pode preservá-los, né? A mesma discussão da Amazônia, quanto ela vale de pé, quanto ela vale cortada, a gente acaba tendo na questão cultural. Então, como que a gente consegue fazer com que aquele cidadão de uma comunidade ribeirinha não tenha que parar de fazer a sua produção cultural para engrossar o cinturão de trabalhadores desqualificados nas grandes cidades, porque ele não consegue sobreviver daquela produção cultural? Como que a gente devolve a essa pessoa a possibilidade, inclusive, de tomar suas decisões do que ele quer fazer na vida? Porque se não tiver um mercado para aquela produção, ele não consegue sobreviver daquilo. Ups. E, por fim, enfim, problemas comuns relativos à propriedade intelectual. Vocês acompanharam, certamente, a questão da tentativa de registro da marca Cupuaçu por uma empresa japonesa. Eu me pergunto quantos cupuaçus culturais a gente não tem no Brasil, porque, efetivamente, há uma produção gigantesca e as pessoas mal têm acesso ao conhecimento das leis de propriedade intelectual, quanto mais a possibilidade de registrá-los. Fora que, numa comunidade, é muito difícil dizer se aquele conhecimento tradicional é do João, do José ou do Luiz, porque efetivamente é um conhecimento tradicional, e para fazer o registro hoje, da forma como a Organização Mundial de Propriedade Intelectual apresenta, tem que ser nominal, tem que ser individual, então fica muito dentro e entre grupos e sociedades. Ou seja, é muito claro o paralelismo. Isso com um gap de 12 anos. Né? Então é interessante ver o que a gente pode estar discutindo junto. Enfim, de novo, eu me ateria à última linha para a gente ganhar tempo. Na de biodiversidade, Estados contribuirão à paz da humanidade, e na da diversidade cultural, melhores garantias da paz e da segurança internacionais. É muito claro, né? Então, é uma brincadeira interessante, vale a pena pegar as duas convenções e dar uma analisada conjunta. Em terceiro lugar, como é que eu estou indo, professor? Que eu me perdi já. Eu sou tagarela, não tem jeito. Tenho 10 minutos, obrigada. Em terceiro lugar, um desafio interessante é o da economia da cultura e economia criativa. Economia criativa, enfim, é um conceito que surgiu em 94 na Austrália, foi amplamente divulgado no mundo por conta das estripulias bem vistas no país, feitas pelo Tony Blair, quando ele chegou ao poder junto com os trabalhistas em 97, e que acabou graçando, enfim, tomou a base estratégica de vários países desenvolvidos. Agora, nos países em desenvolvimento, começa a surgir com mais fôlego. Mas a gente precisa entender direito o que a gente quer definir como economia criativa, para não dar um tiro no pé. Por que eu digo isso? Vamos ver alguns conceitos de economia criativa. Da forma como o DCMS, que é o Departamento para Cultura, Mídia e Esportes do Reino Unido, ou seja, faz às vezes também no Ministério da Cultura deles, define indústrias criativas, são 13 setores, por isso indústrias, em termos econômicos, entendidas como setores, que abrangem as indústrias culturais de modo geral, e mais moda, design, software, arquitetura, o que se valeria de um certo componente discutível ou não cultural. Na verdade, o grande diapasão, o grande divisor de águas entre o que é economia criativa e o que não é para o Reino Unido é a possibilidade de geração de direitos de propriedade intelectual. Agora, como a gente já viu em 2 segundos, direito de propriedade intelectual, esse arcabouço de legislação da forma como existe hoje, não necessariamente é adequado para um país como o nosso. Então, se a gente adota um conceito desses, a gente acaba adotando uma coisa que não necessariamente é mais adequada para o nosso contexto. Ou seja, vale a gente discutir o que a gente quer como economia criativa. Basta dizer que, para o conceito, por exemplo, do Reino Unido, turismo cultural, patrimônio, festas, tudo que não gera direito de propriedade intelectual, mas gera, assim, muito emprego, muita renda, muita inclusão, não é considerado indústria criativa. Então, vamos discutir um pouco essa questão entre economia criativa e economia da cultura. Para vocês verem um pouco, esse é o site mesmo do DCMS. Dado o sucesso da política que eles adotaram em 97, ou seja, nos últimos 10 anos, e que impacta hoje em cerca de 7% do PIB do país, eles definiram que o Reino Unido se tornará o polo criativo do mundo. Não é um polo criativo, é o polo criativo do mundo, que é a frase que está grifada em vermelho. E estão investindo para isso, dentro do que eles entendem como criatividade.
mas existem abordagens alternativas. Essa, por exemplo, foi divulgada em um estudo realizado pela Comissão Europeia, que chegou às nossas mãos ao final do ano passado, e que fala, bom, essa discussão de economia criativa, claramente, dentre 30 países europeus, incluindo os novos, os recém-chegados, os chegantes, pode ser discutida sob diversos ângulos e perspectivas. Por exemplo, a gente sabe que existe um círculo muito claro de artes, isso ninguém discute que seja cultura, muito menos criatividade. Há um outro círculo que abrange as indústrias culturais e que, portanto, expande o conceito de artes. E que também mexe com a economia da cultura e mexe com a economia criativa. Mas há um terceiro círculo que, para a Comissão Europeia, é aquele formado por indústrias e atividades criativas que utilizam a questão cultural para fazer produtos funcionais, e daí a discussão dos móveis, do design, da moda, da arquitetura, do software, etc., que não necessariamente são cultura, mas que têm muita criatividade e que bebem nas fontes da cultura, por assim dizer. Então, essa é uma outra definição do que poderia ser economia criativa, ou as indústrias criativas por eles entendidas. E nesse slide cheio de letrinhas, na verdade vou passar muito rapidamente, tem a discussão do que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual define como indústrias de direitos autorais, que acabam sendo traduzidas em muitos fóruns como as indústrias criativas. E eles abrangem, então, os setores muito parecidos com os do Reino Unido, não por menos, já que a definição básica é a possibilidade de geração de direitos de propriedade intelectual, mas eles recomendam também a inclusão na análise do impacto de setores correlatos, como arquitetura, joalheria, móveis, cerâmica e vidro, moda, engenharia e máquinas de escritório de modo geral. Ou seja, uma discussão ainda muito embrionária, com contornos muito fluidos, e é o momento da gente entrar a bordo e discutir efetivamente o que a gente quer propor dentro dessa discussão global em cima de economia criativa. E, por fim, o último quadradinho desses 4 que formam o nosso pequeno caleidoscópio do momento, a questão do mecenato à cultura como estratégia de negócios. Esse é um tema que a mim é muito caro, porque, enfim, eu sou uma apaixonada pela discussão do envolvimento corporativo e como ele pode, de fato, ser não só patrocínio cultural, mas efetivamente trazer algo que seja bom para a sociedade, bom para os negócios e todo mundo ganha ao mesmo tempo. Eu posso ser uma otimista incurável, mas, de fato, eu acredito que todo mundo pode ganhar. O detalhamento desses próximos slides, como é bastante extenso, é essencialmente o paper que foi distribuído no início e que também está disponível no site. Então, aí vocês têm várias páginas falando sobre as bases dessa proposta. Quais os 2 fundamentos dessa discussão para estes fins? Primeiro, a insustentabilidade da Lei Rouanet, né? E aqui eu queria fazer um pequeno exercício com vocês. Esses são os dados divulgados pelo MINC com relação aos recursos aprovados, incentivados e projetos apresentados na Lei Rouanet. A linha verdinha, dá para ver aí do fundo? A linha mais alta, que não sei se dá para ver que é verde, diz respeito aos projetos apresentados, isso em números. A linha do meio, que é vermelhinha, diz respeito aos projetos, dentre os apresentados, que efetivamente foram aprovados. E a linha mais baixa, claramente, diz respeito a, dentre aqueles que foram aprovados, os que efetivamente conseguiram incentivo. Se a gente projetar, né, façamos um exercício aqui, se a gente projetar essas linhas, numa curva de tendência, daqui a uns 20 anos, a verdinha vai estar perto do ar-condicionado, a vermelhinha vai estar perto daquela luminária, e a azulzinha vai estar mais ou menos ali no interruptor, né? Ou seja, a gente vai efetivamente continuar tendo um gap gigantesco entre 1 e 2, e 2 e 3, para não falar de 1 e 3. O que isso significa? Que se o ano passado o MINC celebrou uma estimativa de captação de recursos de 735 milhões de reais, daqui a 20 anos a gente vai estar com basicamente o PIB brasileiro investido em Lei Rouanet. Não é bem esse o ponto, né? Porque a gente não tem que comemorar o que é investido, e sim o impacto do que é investido. Esse é um outro ponto candente dentro dessas discussões. A gente vive mensurando o investimento, mas não vê o retorno. A gente para sempre no meio e não vê o fim, para no processo e não vê o resultado. Então, uma das discussões que mais encantam e mais difíceis de resolver é justamente os indicadores, mas os indicadores de resultado, e não os indicadores de processo. Quando a gente diz a Lei Rouanet, por exemplo, mas a mesma crítica valeria para grande parte das leis de incentivo à cultura, é muito bem sucedida porque ela patrocina ou viabiliza X projetos. E, né, o que esses projetos acabam, como eles respondem ou não aos objetivos de política cultural. Esse casamento entre começo, meio e fim está meio complicado da gente ver. Por outro lado, qual é o outro fundamento dessa análise quando a gente fala de paradigmas corporativos? Muito se discutiu nos últimos 10 anos, 15 anos, sobre marketing cultural.
Eu mesma sou apaixonada pelo tema, tenho um livro a respeito, porque eu acho que, de novo, dá para a gente fazer com que todo mundo ganhe. Só que existem empresas, existem projetos. Então, é um pouco isso o âmago dessa discussão. Existe um outro tipo de envolvimento corporativo que diz respeito à filantropia, né? Então, aquelas empresas que efetivamente se aproximam do mecenato, fazem filantropia sem necessariamente divulgar sua marca, mas porque elas calculam que aquilo seja algo positivo para a sociedade. Um terceiro tipo de envolvimento corporativo é por meio do investimento social privado, que muito se discute com vários nomes, responsabilidade corporativa, responsabilidade social, enfim. E, por fim, existe um outro tópico, que é investimento em produtos e serviços culturais efetivamente como negócios. E aí, sim, é uma questão que eu acho que merece um olhar muito cuidadoso e muito profundo. Por quê? Porque eu trabalhei 10 anos como diretora de marketing de multinacional. E, obviamente, vários dos meus colegas e amigos acabam vendo desse setor. Eu diria que é muito difícil hoje encontrar uma empresa tão legitimamente ligada e comprometida com a questão cultural, que em um determinado momento, quando ela tem um corte de orçamento, o que vai embora não é o orçamento da responsabilidade corporativa, ou pelo menos que tem um grande impacto, mais do que proporcional, em responsabilidade corporativa. Por quê? Porque, efetivamente, salvo aquelas que têm institutos, fundações, então tem uma estrutura por trás, mas essencialmente aquelas que trabalham com projetos, tem um envolvimento legítimo, mas é um envolvimento que não é ancorado nos negócios da empresa. Então, como que a gente consegue descobrir um jeito de ancorá-los e fazer com que, de fato, todos os setores da sociedade eventualmente sejam beneficiados com isso? Como isso acaba tendo um contraponto e um respaldo dentro da literatura de gestão, de administração? Eu coloquei aqui 3 livros, provavelmente vocês conheçam alguns deles. A Estratégia do Oceano Azul, de um par de professores do INSEAD da França, trata basicamente da necessidade das empresas inovarem, para elas não ficarem se degladiando no mar vermelho dos tubarões, onde todo mundo está se atacando, mas efetivamente partirem para os oceanos azuis, ainda inexplorados pelas empresas, buscando novas oportunidades de negócios. Tem vários casos, o Cirque du Soleil, por exemplo, é um deles, porque não é nem teatro nem dança, é um misto dos dois e muito mais. A Riqueza na Base da Pirâmide resgata a noção de envolvimento como consumidores, inclusive consumidores culturais, fazendo uma leitura do livro, embora claramente não seja essa proposta, de resgate da população marginalizada hoje por falta de acesso a produtos e serviços por limitação de renda. Exemplo, duvido que alguém nessa sala não tenha recebido pelo menos 2 propostas de banco desde o início do ano, porque tempo esgotado. Porque efetivamente, desculpe, eu pensei que tivesse ainda um de 5 minutos, eu peguei o vermelho. 2 minutos, vou negociar. Porque, efetivamente, as empresas estão atrás da mesma meia dúzia de 3 ou 4, e não atrás de outros potenciais consumidores que não estão sendo atacados hoje. Bom, enfim, por conta disso, que é o que vocês vão encontrar detalhadamente no paper, eu acho que é cabível estabelecer uma tipologia das empresas hoje no que diz respeito ao trato da questão cultural. Se a gente pensar em 2 grandes eixos, então, no vertical, nós teríamos adequação estratégica. Até que ponto um projeto, um programa, um envolvimento cultural é selecionado tendo ou não âncora na sua estratégia empresarial. Ou seja, é o presidente que fala, invista em teatro porque eu adoro teatro e minha esposa vai sempre ao teatro, ou é porque tem a ver com a minha atividade como negócio? Outro eixo, que é o horizontal, vai no extremo de microvisão, que é eu no meu mundinho empresa fechado. Há uma macrovisão, que é eu como parte de uma sociedade, e que, portanto, se essa sociedade não for bem-sucedida, eu também não o serei, porque é uma questão básica e que hoje se discute muito claramente no meio empresarial, que se a sociedade não for, não atingir um nível de consumo e de qualidade de vida, a empresa é fadada ao insucesso, porque ela vive daquelas pessoas que estão ao seu redor. Bom, fazendo uma projeção no futuro, eu quero crer que, por conta da discussão que nós tivemos agora há pouco em cima das leis de incentivo à cultura, as oportunistas, que são aquelas que essencialmente estão aí para ganhar mídia e recursos em cima das leis de incentivo à cultura, vão sumir. Porque se as leis forem readequadas, elas claramente não terão mais interesse em investir nesse tipo de lei e talvez busquem um outro ou uma jogada financeira, onde quer que seja. As comerciantes, que são aquelas que efetivamente se envolvem com cultura por conta de uma clara visão estratégica, mas que vivem no seu mundinho fechado, vão ter que abrir o espaço para um aspecto de desenvolvimento. Como foi colocado muito claramente durante uma série de entrevistas pelo diretor de marketing institucional da Odebrecht, é impossível se entender como uma empresa bem-sucedida
sendo uma ilha de prosperidade no mar de pobreza, né? Então, efetivamente, é importante que esse movimento ocorra. E, por fim, as filantropas, que são aquelas que muitas vezes nem associam as suas ações ao que é desenvolvido em termos culturais, como é o caso do Instituto Moreira Salles, que desenvolvia toda a sua parte filantrópica de mecenato, não associado ao nome do Unibanco, porque todas as atividades de patrocínio cultural ligadas ao cinema, especialmente, vinham com a chancela do Unibanco. Essas tendem também a começar a incorporar a cultura de uma forma mais estratégica. De fato, se vocês entrarem no site do Instituto Moreira Salles hoje, eles começam a colocar um loginho pequenininho, sutil, mas já existente do Unibanco no site. Porque é difícil, de novo, conciliar uma visão de mecenato num mundo que está cada vez mais competitivo em termos empresariais. Por fim, eu queria só fazer 2 recomendações de site. O primeiro, Garimpo de Soluções, é a minha empresa, não é por ser a minha empresa, mas eu tenho uma série de artigos e referências a estudos para download. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. E o Cultura e Mercado é o boletim eletrônico do Instituto Pensarte, que chega semanalmente a, creio que, mais de 12 mil assinantes hoje, ninguém por spam, todo mundo foi lá e assinou, e que traz várias discussões, até porque o Instituto Pensarte é uma instituição sem fins lucrativos, todos os que participam são voluntários, e, por conta disso, ninguém tem receios de abordar nenhuma discussão por conta de retaliações, o que quer que seja, porque todo mundo participa de boca aberta, tá bom? Enfim, é isso. Eu vou estar aqui, de qualquer forma, para as discussões claramente. E, se vocês tiverem dúvidas com relação ao paper, fiquem à vontade, porque ele é bastante extenso dentro dessa discussão de tipologias. Obrigada. Desculpa. Coloquei o cronômetro, não deu nada. Bom, agradecendo a participação da Ana Carla Fonseca, eu convidaria a próxima expositora, que é a Maria Amarante Pastor Baracho. Ela é do Instituto Plano Cultural e da FAP e falará sobre o incentivo fiscal à cultura no Brasil, uma pesquisa na esfera estadual. Bom, eu lembro que está previsto, no final das exposições, um debate. Então, todos os expositores e expositoras serão convidados a permanecer aqui na mesa e respondendo, então, as questões que forem formuladas. Eu queria que você aumentasse. Deixa eu ver. Mas eu vou usar um tanto de coisa. Está havendo algum pequeno problema técnico aqui, mas está sendo rapidamente resolvido, de modo que não afetará aí a exposição nos próximos minutos. Está entrando vírus. É porque eu usei lá eu usei lá no Alan, né? Então deve ter. Pode salvar a parte do Recife toda lá. Certo. Tá? Agora deixa eu te falar mais uma coisa. Tem mais um. Entra no